O Conversa Política em Vídeo de hoje abre espaço para a pré-candidata à presidência da República, Vera Lúcia, Vera que é do PSTU, e também do Polo Socialista e Revolucionário, segundo ela. Ela foi candidata à presidência da República em 2018, teve 55 mil votos. Vera Lúcia, muito obrigado pela participação aqui no Conversa Política. Bom dia para a senhora. Vera, vamos lá. A primeira pergunta é aquela pergunta básica, mas é importante para a gente entender o que é que motiva a senhora a ser candidata num sistema eleitoral como o nosso e com propostas tão revolucionárias como a senhora traz. A senhora já foi pré-candidata à presidência, já foi candidata a outros cargos, né? Aliás, já foi candidata à presidência e candidata a outros cargos, não venceu, mas continua na luta. O que é que motiva a senhora para mais uma disputa esse ano, uma disputa presidencial? A necessidade de apresentar ao conjunto da classe trabalhadora e também à sociedade brasileira um projeto de sociedade que responda ao problema da fome, do desemprego, de preservação da natureza, de garantia de que o país não siga descendo a ladeira da recolonização. Então, essa necessidade é o que impulsiona o PSTU e o Polo Socialista e Revolucionário, muito embora as eleições seja marcada pelo controle econômico, né, pelo poder econômico, com muitíssimo espaço para partidos como o nosso, ou seja, nós questionamos, inclusive, é uma forma de você questionar essa mesma democracia que não se apresenta em igualdade de condições para o conjunto dos concorrentes, do mesmo jeito que toda a riqueza produzida é concentrada na mão de muito poucos bilionários nesse país, enquanto que a maioria da classe trabalhadora hoje amarga a fome e o desemprego. Isso é a expressão do próprio sistema capitalista e, para responder a essa necessidade, nós apresentamos um projeto socialista, revolucionário, porque é a essa tarefa que se dedica o PSTU. Angélica. Vera, obrigada primeiro pela oportunidade, claro. A senhora fala que é do polo revolucionário e socialista. O que acredita que é possível fazer, né? O que significa isso? E o que a senhora acredita que é possível fazer dentro dessa perspectiva em que a senhora se posiciona politicamente? Nós estamos em meio a uma polarização que ela é extremamente maléfica à classe trabalhadora, porque é como se agora, nessas eleições, apresentassem apenas dois projetos que respondem às necessidades de parcelas da grande burguesia nacional e internacional. De um lado, nós temos Bolsonaro, que é um governo de ultradireita, genocida, corrupto, que tem governado para garantir os interesses centralmente de madeireiros, do lacúndio, de conjunto, mas também tem por trás de si bancos e grandes empresários. E, do outro lado, se apresenta Lula abraçado com a direita, com o centrão, para responder também aos interesses de uma outra parcela da burguesia brasileira e internacional, que a única coisa que diferencia do Bolsonaro é que essa defende a democracia, exatamente as instituições funcionando como está hoje, ou seja, como estão funcionando hoje o Executivo, o Parlamento e o Judiciário, e Bolsonaro que tem a clara intenção, se ele puder, de fechar o regime e governar o país através de uma ditadura militar. E nós, por outro lado, nos decidimos, diante desse cenário caótico de crise econômica, de crise política, de crise social, sanitária e ambiental, apresentar um projeto que responda às necessidades reais da classe trabalhadora. Porque está todo mundo dizendo para nós que nós precisamos tirar Bolsonaro, e nós precisamos tirar Bolsonaro. Mas tirar Bolsonaro é uma tarefa. É uma tarefa. Nós precisamos responder ao problema dos 33 milhões de trabalhadores que são da classe trabalhadora, que são 33 milhões de pessoas que passam fome. Nós precisamos responder à necessidade de 120 milhões de pessoas que são da classe trabalhadora, que não tem um quilo de feijão, que não tem um quilo de arroz, que não tem um quilo de açúcar, não tem um pacote de café, para sobreviver. Não tem carne, não tem ovos, não tem leite. E tem 92 milhões de trabalhadores que estão na informalidade, desempregados e já numa condição de desalento. Então, nós precisamos responder a essa realidade, independente de qual seja o regime, independente de qual seja a situação política.
porque só responde ao problema da fome a comida, porque a necessidade é de comer. Ao problema do desemprego, só responde com o trabalho. A preservação da natureza só se responde você se confrontando diretamente com os interesses dos madeireiros, das mineradoras, dos ruralistas, e também das grandes indústrias desse país, que poluem a terra, o ar, o mar, acaba com a população marinha e mata os trabalhadores, porque quando nós vemos as enchentes no Pernambuco, aqui em Pernambuco, né, que é o estado onde eu nasci, e você vê centenas de pessoas perderem a vida, nós temos que começar a questionar que nós precisamos preservar a natureza, e preservar a natureza é preservar as vidas humanas existentes nesse planeta, e que centralmente quem tem perdido é a classe trabalhadora. Então, mais uma vez, nós nos defrontamos frente a essa realidade de que temos que necessariamente nos confrontar com os grandes empresários nacionais e internacionais, e para fazer isso nós tivemos que juntar um polo de socialistas e revolucionários que apresentasse a essa realidade um projeto, uma saída para a sociedade brasileira. Então, esse projeto está disponível no site do PSTU, que todo mundo pode ler, eu posso me debruçar sobre alguns pontos aqui com vocês, mas está disponível para todo mundo no site do PSTU. Quando você fala esse polo, Vera, é formado por quem o polo? Só para a gente entender. Ele é formado por ativistas da classe trabalhadora. Nós temos vários trabalhadores do Brasil inteiro que são organizados no movimento sindical, no movimento popular de luta por moradia, de luta pela terra, indígenas, quilombolas, nós temos a juventude, nós temos mulheres, agrupamentos de mulheres, movimento contra o racismo, movimento negro. Então, é um conjunto de trabalhadores organizados nacionalmente que decidiram o seguinte: nós precisamos apresentar um projeto que derrube Bolsonaro, mas que responda às necessidades da classe trabalhadora. E esse projeto tem que ser independente. Você não pode garantir os interesses, matar a fome da classe trabalhadora, saciar a fome, saciar a necessidade do trabalho, abraçado com a burguesia, que é responsável pela desgraça que nós vivemos hoje. Os grandes empresários, os grandes latifundiários, os banqueiros, como está fazendo Lula, juntamente com o PCdoB, e o PSOL, junto com Alckmin, junto com Renan, que são responsáveis diretos pela desgraça que nós vivemos hoje no país. São duas questões que eu queria fazer. Primeiro, eu ia perguntar sobre soluções para as questões da fome, mas antes mesmo de chegar a esse ponto, eu queria questionar o seguinte: a gente vive um momento em que é preciso defender a democracia, porque a gente pode simplesmente, em alguns anos, ou algum ano, ou inclusive esse ano, entrar num regime autoritário, ou dentro da democracia, ou fora dela, né? Quando a esquerda, ou a chamada esquerda, centro-esquerda, como queiram, está dividida, não facilita esse processo inicial, já que o primeiro passo é fugir da ideia de que teremos um governo autoritário, caso Bolsonaro, por exemplo, se reeleja? Bolsonaro e o bolsonarismo é um setor político hoje organizado no país. Ganhar a eleição de Bolsonaro não significa acabar com o bolsonarismo. Essa ultradireita organizada e armada, nós precisamos vencê-la politicamente, e essa tarefa compete necessariamente às organizações da classe trabalhadora. E, para isso, não basta votar, tirar Bolsonaro do governo, porque isso não impede que a ultradireita, que Bolsonaro hoje é parte integrante dela, se organize e lute. Nós precisamos derrotá-la politicamente. Isso requer muito mais do que uma eleição. Isso requer uma luta política nesse país, que as organizações de esquerda não chamam, por exemplo, os sindicatos, o movimento sindical, o movimento estudantil, o movimento popular, para se organizar e fazer frente a esse projeto ultra-reacionário da ultradireita. Chama apenas votar em Lula. Como diz meu companheiro JR, isso é apenas terceirizar uma tarefa que é do conjunto da classe trabalhadora, você terceiriza para Lula, juntamente com Alckmin, e tentar vencer isso somente nas eleições. Nós queremos ganhar a eleição também, mas ganhar a eleição é uma tarefa somente. Você não derrota o bolsonarismo apenas ganhando a eleição, nem organizando o conjunto da classe trabalhadora somente para votar. A gente precisa derrotá-la de forma organizada e politicamente.
todo tipo de movimento, porque todo movimento hoje de trabalhadores, de oprimidos e da juventude pertencentes à classe trabalhadora, nós temos que nos confrontar, primeiro com a ultradireita reacionária de Bolsonaro, mas também com toda a burguesia nacional e internacional, inclusive que está posta no Congresso Nacional e que assegura todos os interesses de Bolsonaro e de Paulo Guedes. Pré-candidata, uma outra pergunta nessa linha, para a gente pular. Quando a senhora fala e faz uma crítica dura aos empresários, grandes empresários, indústrias, a senhora também não está falando de quem emprega, de quem sustenta muitos desses trabalhadores? Não seria melhor, por exemplo, em vez de generalizar, focar em casos específicos, para que, de alguma forma, esse debate não seja um debate generalista contra a indústria, contra os empresários que empregam, né? Talvez a legislação brasileira tenha problemas, talvez o lucro excessivo seja um problema, mas generalizar não acaba afastando o discurso dessa esquerda da senhora, né? Que a senhora faz parte, a esquerda que não tem aliança com os bancos, que não tem aliança com os grandes empresários, como o Lula tem, já que a senhora falou aí. Não seria melhor tentar um discurso menos generalista para não causar essa distância, inclusive da classe trabalhadora, que é empregada por algum grupo, por grupos como esse? Olha, Laerte, nós não somos contra a indústria. Ao contrário, nós somos a favor da indústria. Quem está desmontando o parque industrial brasileiro são os sucessivos governos que deixam que as empresas ocupem aqui o país, depois pedem suas multinacionais, quando não lhe interessam mais, entra aqui sem pagar um tostão, somente nem chega com a cara, só chega com o CNPJ, financiado por recursos públicos, sem pagar um centavo de imposto, e depois retira suas máquinas daqui e vão explorar em outro lugar. Então, os empresários, para começo de história, eles não dão emprego. Eles contratam força de trabalho para ter lucros, com menos direito, principalmente depois das reformas trabalhista, previdenciária, e sem nenhum tipo de assistência ao conjunto da classe trabalhadora através do teto de gastos. Então, a primeira coisa que nós dizemos é que nós defendemos todo tipo de trabalho e todo tipo de indústria. Nós precisamos, inclusive, incrementar o parque industrial brasileiro. E, para isso, nós precisamos, por exemplo, reestatizar as empresas, investir em educação, investir em desenvolvimento tecnológico, em pesquisa, tudo que os governos não têm feito. A única coisa que os governos têm feito para arrecadar dinheiro nesse país fácil e que a burguesia brasileira se vende muito barato, mas garantindo que ela mesma fique muito rica, é entregar todas as riquezas desse país às multinacionais. E fica com um pinhão pequeno para esses multibilionários aqui. A exemplo do que fazem com a Petrobras, do que fizeram com a Vale, do que fizeram agora com a Eletrobras. Então, nós não somos contra a indústria, ao contrário, nós queremos todo o desenvolvimento tecnológico para garantir emprego. E hoje, quando a grande burguesia se utiliza disso, é para que ela continue lucrando com um número menor de trabalhadores, enquanto você condena uma parcela significativa ao desemprego, e aqueles que estão trabalhando, principalmente depois da reforma trabalhista, trabalham com jornadas extenuantes e muitos da classe trabalhadora em condições análogas à escravidão. Então, não é esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo. Nós precisamos gerar 92 milhões de empregos. Não são 10 milhões, não são 20, são 92. Nós defendemos pleno emprego. Para isso, nós precisamos revogar as reformas trabalhistas, previdenciária, teto de gasto. Precisamos reduzir drasticamente a jornada de trabalho. Ela não pode ser superior a 30 horas semanais, ela tem que ser 30 no máximo, mas é entre 20 e 30. Para isso, nós precisamos de recursos para também investir em obras, em planejamento que atenda ao mesmo tempo às demandas da classe trabalhadora e gere emprego, a exemplo das creches, do saneamento básico, de moradias. Nós temos milhões de pessoas nesse país. Hoje já são quase 8 milhões de pessoas que não têm onde morar. Nós precisamos construir isso, nós precisamos construir mais escolas, mais hospitais. Nós precisamos, e além disso, nós precisamos incorporar todos os laboratórios, hospitais e clínicas particulares que enriquecem com recursos públicos, mas vai para a mão privada dos grandes empresários da saúde desse país,
anexando isso ao SUS e garantindo saúde pública de boa qualidade. Ao mesmo tempo que nós precisamos não pagar a dívida pública, mas não somente isso, não pagar a dívida pública é uma tarefa minúscula, porque nós precisamos desse dinheiro para dobrar o salário mínimo, para garantir salário mínimo para todo mundo que esteja desempregado, até que ele entre no mercado de trabalho. Junto com isso, nós precisamos estatizar todo o agronegócio, ou seja, toda a indústria de alimentação e de distribuição, para que a classe trabalhadora tenha acesso à comida, porque se passa fome nesse país, não é por falta de comida. Comida tem. Bolsonaro está cansado de alardear que o agronegócio brasileiro, que vai muito bem, obrigada, que ganha em dólares, alimentou 820 milhões de pessoas mundo afora, enquanto aqui se passa fome, porque comida no sistema capitalista não é apenas comida, é mercadoria para quem tem dinheiro para comprar, e você compra de acordo com o que você tem para comprar. Então, você entra no supermercado, se você não tem dinheiro, você não leva nada, e você está diante da comida. Se você ganha pouco, você só compra aquilo que o dinheiro dá, e o restante fica lá. Enquanto que nós precisamos atender às necessidades de quem precisa comer. Nós precisamos responder às necessidades de quem precisa trabalhar. E isso necessariamente vai contra os interesses dos capitalistas, porque em meio à fome tem um grupo muito pequeno de privilegiados que ressurgiram como novos bilionários nesse país, e um grupo cada vez menor de multibilionários nesse país que fica com toda a riqueza produzida pela classe trabalhadora, enquanto a outra amarga a desgraça e quem está trabalhando trabalha em condições desgraçadas. Nós precisamos mudar essa lógica. Pré-candidata, qual é o projeto só para pegar o gancho, Angélica, qual é o projeto do PSTU para acabar com essa fome de 33 milhões de brasileiros? Como é que a senhora vê esses programas, por exemplo, Auxílio Brasil, Bolsa Família? Qual é o projeto objetivo para acabar com essa miséria e com essa fome? De imediato, deixar de pagar a dívida pública, pegar os recursos da dívida pública, imediatamente, dobrar o salário mínimo e garantir salário para todo mundo que esteja desempregado. Todos, não são 12 milhões, como vai agora o Bolsa Brasil, ou 13 milhões de pessoas. São todos que estão desempregados, todos. E no meio disso, e junto com isso, estatizar todo o agronegócio, toda a agroindústria, toda a terra, toda a indústria de alimentos e de distribuição. Isso vai desde a terra até as grandes redes de supermercado. Não é a bodega, são as grandes redes de supermercado que pertencem a multinacionais nesse país. Estatiza isso, coloca sob a mão desses trabalhadores que já estão lá trabalhando para controlar a produção e a distribuição de alimentos feita em conjunto com a classe trabalhadora, que precisa de alimentos, tanto aqueles que estão desempregados, que precisam de alimento imediatamente, quanto aqueles que estão trabalhando. E só vai sair daqui do excedente que for produzido para fora quando não faltar nada na mesa de nenhum vivente aqui no Brasil. Desde que não falte leite, que não falte carne, que não falte nada. Depois disso, a gente exporta. E exporta principalmente para os países aqui da América Latina, que são nossos irmãos próximos aqui, que passam fome como nós, para que eles não tenham que sair do seu país e vir trabalhar aqui no Brasil, muitas vezes, em condição de escravos, para que ele possa sobreviver, se organizar e voltar para o seu país para fazer a mesma coisa. E nós só podemos garantir que esse serviço seja feito, estatizando e colocando sobre as mãos da classe trabalhadora. Isso depõe contra os interesses, tanto do Congresso Nacional, de boa parte do Congresso Nacional, contra os grandes empresários do agronegócio e os seus representantes, tanto no Executivo quanto no Legislativo, e também no Judiciário Federal. E, para isso, tem um outro pressuposto, que é a classe trabalhadora organizada, seu local de trabalho, de estudo, de moradia, na igreja, nos terreiros de candomblé, em qualquer canto, no bar, nos campos de futebol, desde que esteja organizado para que nós possamos aplicar esse projeto. E, ao mesmo tempo, em que devolve as terras dos indígenas que até hoje foram usurpadas. E, juntamente com indígenas, com quilombolas, com os povos da floresta, com os trabalhadores do campo, a gente tem um projeto que responda às necessidades de quem precisa comer e não de quem precisa lucrar. Angélica. Pré-candidata, para conseguir implantar essas propostas, é preciso ter governabilidade, é preciso, né, ter
apoio do legislativo, sobretudo do legislativo, que é quem faz as mudanças das leis. O PSTU tem buscado fazer esse fortalecimento, porque senão fica no plano das ideias sem nenhuma execução, né? Sem essa governabilidade necessária. É verdade. Você tem toda a razão, Angélica. Nós não podemos depositar o nosso futuro nas mãos de um Congresso que é irrigado com todo tipo de dinheiro, inclusive agora, depois do orçamento secreto, aí é que tem dinheiro irrigando aí a torta e a direita, então o que era corrupção agora é legal. Nós não podemos fazer isso. Por isso que eu lhe disse, um dos pressupostos para a aplicação desse projeto, o pressuposto disso é o conjunto da classe trabalhadora, da cidade, do campo, aposentados, a juventude, empregados, desempregados, homens, mulheres, negros, indígenas, todo mundo organizado para garantir a aplicação. Isso significa você ter o projeto, você discutir o projeto e você votar esse projeto. E o Congresso Nacional, que se diz tão defensor da democracia, vai ter que acatar isso, porque o Congresso Nacional não é superior à decisão de milhões de trabalhadores e do povo organizado. E aí nós começamos, de fato, a exercer democracia real nesse país e direta, coisa que nunca foi feita antes. E, junto com isso, nós começamos também a controlar o próprio governo, porque nós queremos que a classe trabalhadora controle o nosso governo. E só se pode controlar o governo quando a classe trabalhadora, de conjunto, organizada, e isso entra também, inclusive, os microempresários, pequenos empresários, que são arruinados pelo sistema capitalista, organizados também e coletivamente decidindo, executando e fiscalizando todo o trabalho. E aí a gente garante isso. Mas o PSTU, para as eleições desse ano, ela tem se preocupado em ocupar esses espaços, porque a senhora fala desse movimento, né, de todas as minorias, mas precisa ocupar o parlamento, o Congresso, principalmente, que é quem comanda essas mudanças, no fim das contas, é quem comanda. Eu queria saber exatamente se há essa preocupação do PSTU em tentar ampliar os seus espaços no Congresso Nacional. Só corrigindo uma coisa, nós não somos minoria, nós somos maioria. Não, as pessoas que alinhadas pelas senhoras, somos maioria em números, mas somos minoria em relação a ter poder de decisão, né? Mesmo isso ainda não é, porque mesmo as organizações elas ainda são superiores ao próprio parlamento executivo. A questão é que eles detêm o poder econômico. E esse poder nós não temos, de fato, nós não temos. Por isso faz exatamente. Por isso que nós estamos organizando o Polo Socialista e Revolucionário. Veja, não é o PSTU sozinho, nós não somos sozinhos. Nós estamos organizando quilombolas, nós estamos organizando indígenas, nós estamos organizando a juventude, nós estamos organizando os desempregados, os trabalhadores empregados, da indústria, do comércio, trabalhadores dos serviços públicos. Essa é uma necessidade. E o projeto elaborado ele requer isso como pressuposto. Estou dizendo, um projeto como esse que nós estamos apresentando para o Brasil, para responder às necessidades reais, não é para fazer propaganda na televisão e nem apresentar projeto bonito feito por marqueteiro, não. É para responder às necessidades, por exemplo, de fome, de desemprego, de terra, né? Nós precisamos devolver as terras dos indígenas, não precisamos? Precisamos. Nós vamos fazer isso com o agronegócio? Não. Nós vamos fazer isso abraçado com os banqueiros? Também não. Nós vamos fazer isso abraçado com o dono das mineradoras? Não. Nós vamos organizar o conjunto da classe trabalhadora para fazer frente aos interesses desses senhores. Do mesmo jeito que as mineradoras, as madeireiras, os bancos, os banqueiros, os grandes industriais fazem frente com os parlamentares, os governos, e garante os seus interesses. As reformas trabalhistas, previdenciária e teto de gastos foram feitas para atender os interesses desses senhores. Se nós quisermos atender os interesses e as necessidades da classe trabalhadora, nós temos que fazer dessa forma. Porque, da outra forma, o PT, inclusive, já fez. E está fazendo agora de novo. Está repetindo a mesma ladainha que a gente. Na verdade, o PT não fez as reformas, né, pré-candidato? Na verdade, o PT não fez as reformas, né? Fez a partir... Fez. Ó, reforma previdenciária. Reforma previdenciária em 2003 foi o governo Lula quem fez.
Por exemplo, o fator previdenciário, que iniciou no governo de Fernando Henrique Cardoso, que abarcou os trabalhadores da iniciativa privada, foi feito por FHC. Quem abarcou os servidores públicos foi Lula. Foi a partir daí, inclusive, que surge o PSOL, que hoje está abraçado com Lula. E abraçado com Lula junto com Alckmin. Tá? E eles rompem na época por causa exatamente dessa reforma. Foi feita reforma trabalhista no governo de Dilma. Quando aumentou o tempo para você ter acesso ao seguro-desemprego, lembra lá no auge do desemprego? Porque essa crise ela não começa agora. Ela começa antes. Então, no auge do desemprego no Brasil, os trabalhadores que tinham acesso a esse seguro com 1 ano de carteira assinada, no governo Dilma passou para 1 ano e meio. A reforma na Previdência também, que dificultou o acesso, por exemplo, de pensionistas que são mulheres viúvas da classe trabalhadora mais empobrecidas, que era de não ter acesso mais da forma como tinha antes. A reforma, por exemplo, que mudou as regras de acesso ao PIS. Foi o PT quem fez. Quando eu falo que não fez reforma boa para os trabalhadores do jeito que a senhora bom, aí sim, aí o PT não fez, o PSDB não fez, nem o Bolsonaro também fez. Todos eles retiraram direitos da classe trabalhadora. E fizeram também nos estados. Alckmin fez nos estados, os governos do PT e do PCdoB fazem nos estados. Eu não sei se é diferente aí por onde vocês mandam, mas lá em Sergipe teve reforma trabalhista, teve reforma previdenciária, todas feitas nos governos do PT, do PCdoB. Então, eles fazem isso também nos estados. Então, nós estamos dizendo, nós queremos governar esse país para criar as condições para que a classe trabalhadora, que é expropriada todos os dias de toda a riqueza que ela produz e é levada de forma privada por um punhado de grandes empresários nacionais e internacionais, que aqui no Brasil hoje se resume uma boa quantidade de riquezas na mão de 315 bilionários, 315 indivíduos, nós estamos falando. Nós vamos tirar só desses, para garantir que não tenha mais fome no Brasil, que não tenha mais desemprego no Brasil, entende? Que não tenha mais gente morrendo nas enchentes, em toda chuva de verão. Então, nós estamos dizendo que nós vamos tirar só de 315 pessoas. Isso não é uma tarefa, é uma tarefa difícil? Mas é uma tarefa viável? Também. O que não dá é para a gente continuar passando fome e achar que a gente tem que administrar os interesses dos grandes empresários, dos banqueiros, das madeireiras, da agroindústria, dos grandes industriais, dos grandes comerciantes, enquanto a maioria da população está desempregada e sem comida na mesa. Isso é que nós não vamos fazer. Vamos falar de imposto. Para bancar, o Estado bancar tudo, precisa de imposto, alguém tem que pagar. Como é que a senhora avalia o sistema tributário brasileiro? Que sistema, por exemplo, um governo comandado pela senhora, de alguma forma, entende que é o melhor? Como fazer? Vamos pegar o exemplo agora da Petrobras, né? Da política de preços e do imposto que está sendo cobrado, que se é cobrado nos estados como ICMS, e acaba que essa briga entre governadores e presidente é justamente para ver quem ganha mais eleitoralmente com o discurso, né? Como é que a senhora, qual a avaliação que a senhora faz com relação à cobrança de impostos do Brasil e essa reforma tributária que tanto se deseja? Então, primeiro que tem duas coisas. Primeiro que essa medida, pensa numa medida sem futuro, de você cobrar coisa de ICMS. É uma medida sem futuro. Primeiro porque não vai à raiz do problema, né? E a outra coisa é que o Estado, não é o Estado que é empregador. As empresas vão continuar empregando. E quem vai continuar administrando, ao invés de ser um único dono, são aqueles que já trabalham nele. E que pode fazer isso com muita competência, porque os grandes empresários não podem dizer que são competentes para atender os interesses, seus negócios. Então, na verdade, são empresas sem fins lucrativos, é isso? Não, todas são com fins lucrativos, de atender às demandas da população. A tarefa vai ser de estatização e de controle pela classe trabalhadora, de todas as empresas. Então, o Estado não vai administrar, o Estado vai assegurar as leis, vai assegurar a condução, vai dar as condições para isso. Por exemplo, os bancos, nós precisamos ter que os bancos eles sejam unificados em primeira mão.
No primeiro momento, nós só precisamos conhecer todos os negócios dos bancos para sabermos que tem muito dinheiro rolando por aí para que a gente resolva o problema da fome. Isso só é possível fazer com os bancários. Uma outra coisa que nós precisamos, para além de ter esse controle dos bancos, das operações financeiras, e extrair os recursos para poder investir no desenvolvimento tecnológico, industrial, de pesquisa, na educação, saúde, transporte, nós precisamos fazer isso. Além disso, nós precisamos, por exemplo, no caso da Petrobras, nós precisamos reestatizar a Petrobras. Mas não somente daqui para frente não privatizar mais, nós temos que anular todos os leilões de petróleo que foram realizados até hoje. Garantir que todo o petróleo seja da Petrobras, ela seja 100% estatal, do poço ao posto, todo o monopólio. Então, todo o sistema Petrobras, desde o planejamento, a exploração, o refino e a distribuição, e controlado pelos petroleiros. Tá? E para acabar, por exemplo, uma das medidas de imediato é acabar com a paridade de preço de importações que foi adotada no governo de Temer. E essa, no governo Temer. E essa medida, ela é uma medida administrativa que é feita pelo governo que até hoje ainda tem 50% das ações ordinárias, ele sequer precisa dos acionistas nacionais e internacionais para dar uma canetada lá e mudar o estatuto da companhia. Que é só fazer isso. Muda o estatuto da Petrobras, que foi feito numa medida administrativa, primeiro por Temer, aí questionaram, ele foi lá e mudou o estatuto da Petrobras. É só mudar e tirar, do mesmo jeito que botou, tirar. A alegação é que as ações vão cair, mas aí, como é do Estado, não tem problema, né? Não, mas a alegação é de cair, e porque o governo Bolsonaro, que diz que é defensor do Brasil e que arrota a valentia, na verdade, a valentia de Bolsonaro é para quem é pobre e desarmado. A valentia dele é para quem é negro e mora nas periferias, para mulheres, para LGBTs, pobres da classe trabalhadora. Porque para os grandes empresários, ele é manso, ele faz tudo o que eles querem. Por que ele não acaba com a paridade de preço internacional, que só depende dele? Só depende dele. Por que ele não faz isso? Para não ter que se defrontar, se confrontar com os acionistas da Petrobras, os grandes acionistas, que nem são brasileiros. E a burguesia brasileira ela é tão covarde que ela se contenta em ficar com o quinhão dela e fica multibilionária com isso, enquanto condena as mulheres e os pobres da classe trabalhadora sequer ter gás de cozinha. Ou então você ficar condenado a pagar um preço absurdo, porque compromete toda a cadeia alimentar, compromete tudo a partir disso. E aí Bolsonaro ainda joga agora o abacaxi no colo dos estados e ainda disse que o problema da Petrobras, que vai fazer uma investigação na Petrobras. Investigar a Petrobras é investigar Bolsonaro, é investigar o seu governo. E é para a gente saber que ele é tão covarde e tão cruel, porque a covardia não significa dizer que você não seja uma pessoa cruel. O Bolsonaro ele é tão cruel e tão covarde como é a burguesia brasileira. Ele condena os trabalhadores à fome, ao desemprego, a mais de 700 mil mortes, quase 700 mil oficial. Né? Fora você morrer porque não tem assistência, ele corta recursos da saúde. Ele que arrota de dizer que é defensor da família, ele condena as famílias à fome, à miséria e não tem onde morar. Então, nós precisamos inverter essa ordem, porque se for para administrar a ordem capitalista da forma como ela é, do jeito que ela está, quem se dispõe a fazer isso é Lula abraçado com Alckmin. A senhora está propondo, na verdade, Nós fazemos isso com a classe trabalhadora. A senhora está propondo, na verdade, a adoção de um novo modelo de governo, né? Que não é capitalista, porque nada que a senhora propôs aí se assimila ao capitalismo, é um novo modelo. Não, mas, olha, é dentro do capitalismo ainda não é socialismo. Agora, se você me disser, isso cria as condições para uma revolução socialista brasileira como parte da Revolução Mundial, eu vou lhe dizer sim, porque esse é o único caminho que pode responder às necessidades da classe trabalhadora. Nos marcos do sistema capitalista e obedecendo à sua ordem, o nosso caminho vai ser o da barbárie, como nós já estamos vivendo hoje, enquanto que um punhado de super ricos vão crescendo. Tem uma pesquisa, acho que foi a BBC que apresentou, que para cada novo bilionário que surge no mundo, entra na pobreza, na miséria, não é na pobreza, na miséria, 1 milhão.
E todos eles pertencem à classe trabalhadora. Entende? Então, esse sistema ele é nefasto para nós. Ele não atende os interesses da maioria da humanidade. Ele não deu certo para a maioria da classe trabalhadora. Nós precisamos mudar. Essa é a tarefa do PSTU. Essa é a nossa tarefa junto ao Polo Socialista e Revolucionário. Esse é o projeto que nós estamos apresentando à classe trabalhadora brasileira. E, por isso, requer que a classe trabalhadora brasileira se organize, porque só resolve o problema da fome entre nós, porque a nossa fome hoje assegura, por exemplo, que o agronegócio lucre mais de 100 bilhões de dólares só o ano passado. Garante, por exemplo, a paridade de preço internacional, que a Petrobras tenha um lucro de mais de 44 bilhões de reais num trimestre. Para onde vai esse dinheiro? Para o bolso, para os cofres de um punhado de acionistas e para o governo brasileiro, que é tão covarde e tão cruel e tão entreguista que se abraça com a bandeira do Brasil e pega a Petrobras, que é uma das maiores empresas desse país, e ainda entrega ao capital internacional do mesmo jeito que fez com a Petrobras. Quem tem que usar a bandeira do Brasil somos nós, porque nós defendemos a natureza, nós defendemos o conjunto da classe trabalhadora, nós defendemos os indígenas, porque nós pertencemos a essa classe social. Bolsonaro é um entreguista covarde. A senhora acredita em golpe do presidente, caso não seja eleito? Ele vai tentar. Ele vai tentar. E ele vai tentar, independente de ganhar ou não. O que não está posto hoje é as condições objetivas para que o golpe dele tenha sucesso. Agora, também nada garante que ele, perdendo a eleição e ele tendo um potencial muito grande, que ele dê o golpe e essa burguesia, que é, ao mesmo tempo, covarde, reacionária e interesseira, se contente com isso. Por isso que nós dizemos que é um crime o que a esquerda brasileira está fazendo hoje, se abraçando com Temer, com Renan, com Alckmin, com Renan, e até buscando Temer, e dizer que a classe trabalhadora só tem que votar sem que ela tenha que se organizar. Porque nós precisamos proteger as nossas organizações. Nós precisamos proteger as nossas vidas de Bolsonaro e do bolsonarismo. Nós precisamos proteger as nossas vidas da grande burguesia nacional e internacional que se abraça com qualquer um, desde que os seus interesses estejam assegurados. Mas a governabilidade não é necessária para candidato? Talvez esses partidos da esquerda, a senhora faz muitas críticas, né, ao ex-presidente Lula por se alinhar mais com centro-esquerda. Não é uma tentativa de governabilidade que é, de fato, necessária para implementar algumas propostas? A senhora tem grandes propostas, mas precisaria dessa governabilidade, né, do apoio das instituições. Angélica, nós queremos a governabilidade. Nós, mais do que ninguém, queremos a governabilidade. Agora, nós queremos que a governabilidade, de fato, seja para quem, de fato, precisa. E que nós tenhamos acesso a essa governabilidade. Porque a governabilidade de hoje, que é defendida pela esquerda, por setores da esquerda, né, pelo PT, pelo PSOL, pelo PCdoB, né, que estão aí abraçados com... É para defender como ela é hoje. E como ela é hoje, ela garante, por exemplo, que todo ano nós tenhamos aqui nesse país mais de 40, 50, 60 mil assassinados, que são pobres e negros das periferias. Essa democracia garante, por exemplo, que você mate indígena e aqueles que defendem a floresta, que defendem a Amazônia, que defendem os povos. Essa democracia condena 33 milhões de pessoas a passar fome hoje. Essa democracia permite que mais da metade da população não tenha comida em casa, que mais da metade da classe trabalhadora esteja desempregada. Essa é a democracia que está todo mundo querendo defender. E nós dizemos o seguinte: nós queremos democracia e queremos que ela seja ampla. E queremos, para garantir isso, é preciso que o governo seja da classe trabalhadora, controlado pela classe trabalhadora. E nós queremos esse governo. No seu programa tem algo... Tudo bem, Laércio? Não, vá, continue, depois eu faço a última pergunta, pode ir. Eu queria só fazer mais uma pergunta, porque somos mulheres e somos maioria, muitas somos chefes de família, mãe solo. Eu queria saber da pré-candidata se ela tem algo específico voltado para essa maioria que tem se sacrificado aí, principalmente nesse período de pandemia. Sim.
Nosso projeto ele vai diretamente atingindo os setores da classe trabalhadora que são os oprimidos. Quando nós falamos de fome, quando nós falamos de desemprego, quando nós falamos de moradia, de saneamento básico, de creche, de escola, de saúde, de educação, de transporte, de pavimentação, nós estamos falando de atender às necessidades básicas da imensa maioria que é composta por mulheres negras da classe trabalhadora, que hoje é responsável por mais de quase 50% são chefes de família, e essas mulheres são as que mais padecem. São esses setores da classe trabalhadora que mais padecem. Então, quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de garantir as condições de sobrevivência. E, para isso, nós precisamos da unidade do conjunto da classe trabalhadora. Por isso, nós incentivamos a luta contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTfobia, contra a xenofobia, porque nós precisamos da unidade do conjunto da classe trabalhadora, que hoje está dividida, que concorrem uns com os outros para buscar uma vaga no mercado de trabalho, para tentar a sobrevivência. Nós precisamos dessa unidade do conjunto de nossa classe para ter atendido nossas necessidades. E essas nossas necessidades de comer, de morar, de vestir, de trabalhar e de proteção da natureza, ela é frontalmente oposta aos interesses dos grandes capitalistas. Entende? É frontalmente. Por isso que nós dizemos que não dá para fazer em aliança, porque só dá para você garantir que o atendimento dessas necessidades, tirando, por exemplo, para começar, desses 315 indivíduos que são donos de bancos, que são donos de empresas, que são donos de mineradoras, que são donos de madeireiras, que são donos de grandes redes de supermercado. Ou seja, nós estamos tirando dessa nata de privilegiados dessa sociedade para garantir as necessidades, o atendimento das necessidades do conjunto da classe trabalhadora brasileira, que compromete a vida, principalmente das mulheres, dos negros, das LGBTs e dos quilombolas e dos indígenas. Então, nós estamos falando da imensa maioria que está sujeita a todo tipo de sofrimento para que um punhado de multimilionários aqui e daqueles que vêm para ganhar a vida aqui lucrem absurdamente. E nós estamos dizendo, nós só podemos fazer isso com uma democracia direta. E a democracia direta significa o conjunto da classe trabalhadora organizado no seu local de trabalho, de estudo, de moradia, onde quer que ela esteja, onde quer que ela queira cultuar a sua fé, onde ela vai se divertir, mas que ela esteja organizada. Entende? Pré-candidata, a senhora falou em saúde agora há pouco e eu queria ouvir da senhora um pouco sobre isso. Como é que a senhora vê o sistema SUS atual e qual a proposta para a gente ter uma saúde universal, né? De fato universal, sem precisar pagar plano de saúde caro como a gente paga? Pois é, o SUS, na verdade, ele é o melhor sistema de saúde desenvolvido até hoje. E, apesar dos governos, ele resiste. Né? Ele resiste. A primeira coisa que nós temos que fazer, primeiro, nós precisamos destinar que todo o recurso vai para a saúde pública e que nós vamos incorporar toda a rede privada, toda, porque lucrou absurdamente, inclusive, em meio à morte. Você sabe da Rede Dó, você sabe da história da Prevent Senior, vocês sabem que nesses grandes grupos aí que ganham com a saúde, têm lucrado absurdamente. Nós precisamos pegar todos esses laboratórios, a indústria e tudo, e incorporar ao SUS. E, junto com isso, ainda investir em mais pesquisas, em mais hospitais, em mais laboratórios, em farmácia, na indústria de medicamentos, e tudo isso estatal e controlado por aqueles que trabalham nesses respectivos locais, juntamente com a população. Por quê? Nós precisamos garantir saúde pública e de boa qualidade. E, para isso, nós precisamos desses investimentos. E não é possível você garantir uma saúde pública de boa qualidade com essa mesma saúde concorrendo com a iniciativa privada. Porque, como já dizem, né, os cristãos, é impossível um só servo servir a dois senhores. Tá? Vamos lá, a senhora veio para Paraíba esse fim de semana, né? Sexta e sábado. Exato. O que a senhora traz para cá na discussão? Qual é a agenda para a gente já divulgar aqui? Então, eu estou indo para fazer reunião com os companheiros e vou numa ocupação que tem aí em Campina Grande. Acho que é Campina Grande, né? Vem para João Pessoa e para Campina, então.
Exatamente. Eu vou estar um dia em João Pessoa e outro dia em Campina Grande. Entendi. Vou visitar as ocupações, vou conversar com os dirigentes do movimento sindical e popular daí, e a juventude, sobre esse projeto e a necessidade de organização da nossa classe. E aí, uma última pergunta, pegando esse gancho aí, o que é que está faltando para o polo revolucionário, para o PSTU, atingir, chegar, para que esse discurso de fato convença o trabalhador, que é quem a senhora defende aí com tanta veemência? Então, não é esse discurso, mas é esse projeto chegar a todos da nossa classe, para que ele tenha, que nós possamos chegar muito longe. Por exemplo, entrevistas como essa, para nós, elas são muito importantes, que é o que nos falta. Nós não temos acesso à grande mídia, nós não temos acesso aos grandes veículos de comunicação que podem propagar essas ideias, que podem propagar esse programa. Por isso, nós estamos aproveitando todas essas entrevistas, não só para falar sobre esse projeto, mas de fazer um chamado a toda a classe trabalhadora, empregada, desempregada, da cidade, do campo, os idosos, a juventude, os homens, as mulheres e os indígenas a conhecerem esse projeto, discutirem esse projeto onde quer que esteja, questionar esse projeto e ajudar na implementação dele. É isso que nós fazemos. E aí nós solicitamos que acessem nossas redes sociais, porque está tudo disponível. E nós estamos no dia a dia onde está a nossa classe. Trabalha, é explorado o tempo inteiro, chega em casa moído, entendeu? E junto com isso a gente ainda organiza esse partido, porque nós precisamos dessa ferramenta para a libertação de nossa classe aqui no Brasil e no mundo. Pré-candidata, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Angélica. Um abraço para a Alice, para a Caminha. Um abraço para o professor, eu só chamo ele de Tanque, mas o nome dele é Alessandro, tá? Um abraço para todo o pessoal do PSTU aí da Paraíba, estou chegando. Tá ok. Obrigado, Vera. Obrigado, pessoal. Obrigado vocês que estão acompanhando a gente aí no nosso Conversa Política em Vídeo. Tchau, tchau.